Então, essa foi outra. E na outra também, foi uma outra proposta, da qual eu não me lembro do momento, mas também não foi concreto, porque ninguém recebeu. Ninguém recebeu. E sobre a questão do Bosco Afonso, é o seguinte, existem vários prints que comprovam isso, que a gente manda mensagem para o Túlio não responde, visualiza o WhatsApp, não responde. Bosco Afonso, hoje, pela manhã, eu tenho até aqui no WhatsApp um print, dizendo que ele tinha dado um prazo até quarta-feira para resolver, não resolveu, e disse que não teria resolvido porque estava com problema se eu não me engano, na tireoide. Deixa eu só confirmar aqui. Na pressão arterial, perdão. E aí eu fico me perguntando, então ele pode ter uma pausa com salários em dias para resolver o problema de saúde. Então, se qualquer um de nós adoecer, inclusive que nós temos uma grávida, se ela adoecer, ela vai ter que esperar o prefeito ou o secretário ter a boa vontade de pagar para poder cuidar da sua saúde. Enquanto isso, ele com salários em dias, vai lá, cuida da saúde e a gente que espere, chupando o dedo, ficando a Deus dará, a boa vontade deles. Então, por isso que eu falo, não existe um compromisso de resolver. O que existe são mentiras e palavras vagas. E você Irineu, comentou em relação a que o secretário falou sobre a relação de um cronograma. Eu não tenho pudor nenhum, não tenho arrependimento no que eu vou falar agora. Eu acredito mais no latido do meu cachorro do que na palavra do secretário. Por quê? Meu cachorro... Qual secretário? Wagner, secretário Wagner, de Educação. Secretário de Educação. E eu vou dizer porque eu acredito mais no latido do meu cachorro do que nele. Porque meu cachorro, quando late, é porque tem um gato, é porque tem um batido no portão. É verdadeiro o latido dele. O que o secretário fala não se escreve. Ele é uma pessoa que eu admirava como pessoa, mas hoje eu não tenho respeito nenhum por ele. Por quê? Porque ele é um covarde. Covarde que se esconde através de recepcionista. É uma pessoa que você manda o WhatsApp para ele, ele visualiza e não responde. São vários WhatsApps. Ele visualiza, você liga, ele recusa. E N vezes, não só eu, vários de nós fomos atrás dele, ele dizia, amanhã eu vou tentar resolver. Amanhã eu vou tentar resolver. E nunca resolve. Ele não está preocupado, Macau, eu digo isso sem dúvida, ele não está preocupado se seu filho está tendo educação, ele não está preocupado se seu filho tem merenda, ele está preocupado em resguardar o cargo dele. Ele é uma marionete, ele está lá para guardar o cargo dele. É isso que ele tem medo. Por isso que ele não bate de frente para o governo. Porque se ele fosse um secretário de postura, de pulso, ele ia até o prefeito e cobrava o salário da classe dele. Agora, o que mais me revolta é ele se vender. Ele vender a sua ética, vender o seu caráter. Como já foi dito lá no movimento por mim mesmo, pedimos respeito para que venha a ser normalizada essa situação. Porque nós já trabalhamos, nós precisamos desse pagamento, porque nós temos nossos compromissos e realmente não tem um cronograma. Nós já procuramos saber e não tem, e assim fica difícil. Nós, no mínimo, estudando 4 anos cada um, no mínimo 4, para obter uma titulação, para obter um conhecimento, para que o seu filho, cidadão macauense, sua filha, cidadão macauense, tivesse chance de crescer e tivesse uma oportunidade na vida. Mas eu deixo claro novamente, não é interesse do governo, nem do secretário de administração, nem do chefe de gabinete, que seu filho cresça. Não é interesse deles. Eles estão pouco se lixando para o que você pensa, para o que você quer. O que eles querem é a máquina pública. É isso que eles querem. E é isso que eles vêm demonstrando. É isso que eles vêm demonstrando. Nós temos aqui a professora Elizabeth, quer falar também? Professora Elizabeth. Deixar os princípios dele e lutar contra a classe é vergonhoso. Eu teria vergonha de ter a postura que ele tem. Professor Rafael, Macau, eu quero deixar claro aqui para vocês entenderem essa situação seguinte. Macau, hoje, nós temos aqui esses 4 professores, um é doutor em Química, outro especialista de Pedagogia e Letras, Língua inglesa. Português, outra de português, outra também de português. Então, nós temos belos professores na rede municipal de ensino. Belos que eu falo em conteúdos, né? Da questão de pessoas que conhecem realmente aquilo que vai ministrar no seu dia a dia. E o prefeito está desdenhando dessa categoria que se prepararam para oferecer uma educação de qualidade aos filhos de Macau. E eu recebo aqui, já recebi aqui de professores, uma situação que eu gostaria que vocês me dissessem o que significa isso aqui. Bosco Afonso mandou o seguinte: ataques na mídia não me amedrontam. Queremos o entendimento, mas se alguns querem radicalizar,
trilharemos no mesmo caminho. O que ele quis dizer com isso para com vocês? Primeiro eu rebato com uma pergunta. Que tipo de radicalização ele está falando? Quer dizer que eu cobrar o meu salário, cobrar o salário da minha categoria, dos meus amigos, eu estou radicalizando. Eu estou sendo desrespeitoso. Aí quer dizer que todas as vezes que nós fomos à prefeitura tentar falar com o Túlio, que Túlio parece ser blindado por ele e pelos seus apaniguados. Parece ser blindado. Nunca tá, nunca pode. Da outra vez que a gente, que não foi eu, foi minha mãe que foi à prefeitura tentar cobrar porque eu já estava de saco cheio. Ele subiu pela porta de trás. Ele quem? Ele, Túlio, subiu pela porta de trás. Já justamente para as pessoas não verem ele e não atender o público. Então, o que um gestor quer se escondendo daqueles que elegeram? E a questão do Bosco Afonso, de dizer que revidaremos, né? Ele vai reprimir quem for a mídia. Não, eu não me importo com a opinião dele, eu quero que ele me pague. Pague aquilo que ele deve. Ele, em vez de estar preocupado em rebater o protesto dos professores, e eu não falo só da questão dos professores, daqueles que são envolvidos com a educação, ele, em vez de rebater isso, ele deveria estar preocupado em como pagar essas pessoas, que são pais de família. E eu sempre comento a seguinte situação: quando você vai na prefeitura, muita gente fala assim, não, paciência, paciência. Gente, quando a criança chora, ela não sabe o que é paciência. Eu tenho um filho de 1 ano e 1 mês, quando ele quer o leite dele, eu não posso olhar para ele e dizer, paciência. Ele não vai entender. Então é isso que eles têm que entender, que todo mundo tem família, uns ainda estão criando família, então, independente de ter família ou não, todo mundo é merecedor do seu salário. Trabalhou, tem que pagar. Agora, Irineu, eu não sei se você está sabendo desse fato novo, e voltando aqui ao secretário e ao Bosco Afonso, que ele anda em busca de professores para substituir aqueles que pararam. Sem pagar vocês? Sem pagar. Já estão procurando. Então, tem alguém que cai nessa cilada? Alguns caem ainda, mas a maioria cilada, não cai. A maioria não cai, mas eu fico pensando, por que ele não direciona os esforços para tentar solucionar a questão da dívida com os que trabalharam e diz vocês voltariam à sala de aula normalmente, simples, né? Mas o que ele está preocupado. Ele prefere, desculpa lhe interromper, ele prefere deixar vocês de escanteio porque vocês cobraram em salários, reivindicaram, externam opinião, tem posição, eles preferem tirar, e tem qualidade profissional principalmente. Eles preferem deixar vocês de fora com toda essa qualidade profissional para tentar, talvez, pegar outros professores que não tenham o gabarito que vocês têm. E tudo para não pagar o salário, né? Porque é isso que ele quer. Como eu falei, ele está preocupado com a gestão dele, ele está preocupado em manter o cargo dele, em dizer que está tendo aula. Ele não está preocupado se o professor A ou B ou C vai receber salário, não. Isso é ilusão de quem for entrar agora. Que, como eu sei, através, que eu não vou citar nomes porque é um amigo meu, que trabalha lá dentro, falou, Rafael, mentira, não tem quem queira entrar. Sabem do histórico do governo. Sabem do histórico do governo. Bem, a minha intervenção aqui é só para primeiro dizer o seguinte: os professores sempre foram marcados, né, após a democracia do país, como pessoas de luta, os sindicatos fortes, pessoas que saem na frente de qualquer luta no Brasil inteiro, seja por qualquer... E aqui em Macau a gente está vendo o sindicato que foi tão atuante em outras gestões, até fazendo greve por merendeiras, por ASGs que estavam com salários atrasados, e agora a gente parece que não está vendo essa mesma disposição do sindicato, porque eu acho que não existe professores contratados, nem professores, todos são professores, né? Para os olhos da sociedade. Todos exercem a função nobre de ensinar, né? De transmitir os conhecimentos, que não é coisa tão fácil. Mas parece que está havendo um certo acomodamento, uma acomodação por parte do sindicato, que está vendo essas questões, porque em outros carnavais, como se diz, já teria decretado greve geral, como forma de pressionar o poder público a resolver o problema. De respaldar de respaldar também aos companheiros que estão sendo discriminados por essa administração. Porque eu estava vendo isso, até porque tem uma nota da prefeitura, o prefeito dizendo que está tudo em dia.
né? Que já quitou a folha todinha, está faltando alguns aposentados. Quer dizer, quando a gente sabe que é mentira, né? E todo mundo aceita passivamente essa versão do governo. E essa declaração de que dá todo dia, ele prejudica a classe. Por quê? Porque todo mundo aqui tem suas dívidas, todo mundo compra. E aí como é que eu vou chegar para um comerciante e vou falar o seguinte: meu salário está atrasado? Mas o prefeito não disse que estava em dias. Então a mentira dele de dizer que está pago ainda prejudica socialmente você. Sabe, o problema é que eu vejo o seguinte: ninguém vê o prefeito. E o que o prefeito disse que faz... Desculpa, Rafael, faz quantos dias que ele está fora de Macau? Ele saiu de Macau desde a última quarta-feira, às 5 horas da tarde. O que eu queria comentar é o seguinte: antes do movimento, né? Antes do movimento, né? Foi a semana passada, né? Primeiro dizer que sobre essa questão do sindicato, a nossa defesa somos nós mesmos. Ninguém nos defende. Mas é estranho, né? Obviamente, estranho. Concordo que é estranho, mas nós nos defendemos. Porque se a gente tivesse que esperar pelo sindicato, a gente estaria a pão e água do mesmo jeito. Rafael, eu recebo aqui, só fugindo um pouquinho aqui dessa questão do salário, aqui, de um pai de família pedindo que eu cobrasse de vocês, que estavam todo dia na sala de aula, como é que está a situação educacional em material de expediente, de merenda? Isso que é dito nas redes sociais é verdade ou não? Como é que está? Você pode relatar para Macau, ter conhecimento, como é que está o habitat educacional no setor de merenda, no setor do dia a dia, água mineral, estrutura física da escola, material de expediente, como é que funciona? Como é que está? Então, eu vou dizer a situação da escola que eu dava aula, que era lá na escola de Nova Avelino. Durante o período que eu estava lá, não faltou água nem merenda. Mas sobre a estrutura física, vou dizer um caso bem particular. Xerox para imprimir trabalhos, avaliações, já haviam sido suspensas porque o prefeito não pagava. Então, teria um número limitado de impressões, porque a pessoa que estava fornecendo as impressões já não confiava mais na palavra do prefeito. Piloto para escrever no quadro, apagador. Cada um que tem o seu, porque não tem mais tinta para repor. Então, cada um que leve o seu. Se não tem tinta para repor... Mesmo sem receber dinheiro, cada um compra o seu. Mesmo sem... Isso é que é o pior, né? Porque sem receber, você tem que tirar dinheiro para comprar tinta, comprar piloto, apagador. Então, é uma situação completamente delicada. Então, se você quer fazer uma coisa diferente, não tem condição. Então, eu digo a vocês, pais e alunos da escola e de Nova Avelino, basta vocês irem lá e ver e comprovar o que eu estou dizendo. Não tem tinta. Algumas vezes eu estava escrevendo no quadro, o piloto acabou e eu ia lá perguntar se tinha tinta para repor. Não tinha. A minha sorte era um ou outro colega que tinha um piloto reserva. Senão a aula parava ali. E isso sem receber salário. Sobre a questão da estrutura da escola. A escola está sucateada. A estrutura física da escola está comprometida. Janelas quebradas, ar-condicionados que não funcionam, lâmpadas queimadas. Só que eu acho que isso são detalhes pequenos comparado em relação à mão de obra, a matéria-prima para dar aula, que é o piloto, o lápis. E não tem isso. Você pode perguntar a qualquer pai ou a qualquer aluno que vai à escola regularmente. Pergunte se, desde que a gente parou, ou em algum momento o secretário foi lá saber como é que estava a escola. Se ele procurou saber. Por isso que eu repito, eles não estão preocupados se o filho de vocês estão aprendendo. Eles não estão preocupados se vocês estão tendo aula ou não. Estão preocupados em manter o deles. E a gente é a ferramenta que eles têm para acontecer isso. Outra situação, Rafael, você enquanto professor, como é que vai ficar a situação desses alunos que estão sem aula? Estamos chegando ao final do ano. O que eu soube, através de grupo de WhatsApp aí, que o secretário quis reduzir o ano letivo para terminar em dezembro, para reduzir o impacto da parada. Não é uma ação legal, né? Mas aí, se eu não me engano, o Ministério Público impediu, porque tem que ter no mínimo 200 dias letivos. Então a ação dele é uma ação imprópria. Mas para você ver que eles nunca tentam resolver o problema, eles tentam burlar o sistema. Não existe a intenção de resolver o problema. É basicamente aquela pessoa que varre a casa e joga o lixo para debaixo do tapete, vai jogando, enquanto dá. Não existe intenção deles resolverem o problema. Rafael, desses professores... Sim, Chico. Eu perguntei sobre o sindicato, mas eu volto a falar. Você já respondeu. E a questão do Ministério Público, da Câmara Municipal? Existe uma comissão de Educação e Cultura na Câmara. Né? E essa história que
eu já fui vereador e sei o que é o papel do vereador. Eu fico até indignado quando o vereador pergunta pelo dinheiro da prefeitura. Porque é prerrogativa constitucional dele saber, né? Essa prefeitura já arrecadou 70 milhões e pagou 35 mil de salário, se pagou, não chegou nem 35 milhões. E onde é que está esse resto desse dinheiro? Hoje o ex-prefeito Davi Batista é uma pessoa que é estudioso das questões de Macau. As contas que ele diz do repasse para a Previdência não batem, porque para ele fazer esse repasse, a folha de efetivo era apenas 678 mil. Então, ao governo que as informações são todas, como você disse, para atender às conveniências do governo, não é para esclarecer a população. Mas cabe ao Ministério Público, que a Câmara tem o papel de fiscalizador. A gente já viu em outras administrações papéis muito mais eficazes, tanto da Câmara. Nós temos 5 vereadores de oposição. Caberia esses 5 abrir uma SEI para saber onde está esse dinheiro, porque cabe o vereador sabe, é só fazer o requerimento do Banco do Brasil, perguntar quanto já arrecadou, e ir na prefeitura perguntar as ordens de pagamento, né? Então é fácil de saber. Agora, parece que também existe uma conivência, tanto da Câmara, o Ministério Público não está nessa administração atendendo, fazendo o seu papel. Agora, cabe a última palavra ao juiz de direito, porque mandou agora o prefeito pagar 150 mil no mês de novembro para os aposentados. Ele não pagou e não aconteceu nada. Então a gente fica aqui questionando os poderes constituídos, que não tem olhos para essa administração. Sobre essa questão do Ministério Público, um dos nossos colegas foi até o Ministério Público saber como é que ficaria a nossa situação. E a resposta que ela obteve foi o seguinte, que o contrato era ilegal. O contrato que firmaram conosco era ilegal. Para quem não sabe, Macau, a gente hoje não tem um contrato válido. Nós assinamos 3 contratos. Assinou o primeiro, era sempre assim, assinava o primeiro na Secretaria da Educação, ia para a Prefeitura, aí advogado lá dizia que era ilegal, mandava voltar. Já vamos no 3º contrato. Aí eu me pergunto, onde está a parte jurídica da Prefeitura que não senta para elaborar um contrato, para que seja um contrato válido e verdadeiro? Porque a gente assina um, rasga, joga fora. Sobre a questão do contrato, vocês também não devem saber disso, mas o contrato quem imprime somos nós. Eu imprimi o meu. Tem cópia no meu e-mail porque não tinha tinta para imprimir na Secretaria da Educação. É brincadeira, né? Então, quem quiser, eu mando uma cópia dos contratos que estão no meu e-mail. Porque o próprio secretário da Educação autorizou mandar para o meu e-mail porque eu queria agilidade de ter o contrato logo impresso e assinado. Então, eu pedia, era enviado por e-mail, iria... Que a Secretaria da Educação não tinha como atender. Não tem tinta. Eu não vou citar um funcionário, tem uma funcionária que leva a impressora dela lá porque ela não quer ter dor de cabeça de passar documento por pendrive. Então, ela leva a impressora dela porque não tem tinta. Numa Secretaria da Educação. Estão falando da Secretaria da Educação. Isso é uma lástima, né? Aí um funcionário da Secretaria da Educação sai com um pendrive procurando impressoras em todas as partições públicas da cidade até achar uma impressora com tinta para poder imprimir o contrato da gente. Aí a Prefeitura fez um contrato com a saúde para bater xerox de 700 mil reais. Aí a gente mostra como tem alguma coisa errada acontecendo dentro de Macau. Sim, mas voltando à questão. Primeiro, a administração pública é formada de 4 pilares. Uma da legalidade. Então, se o prefeito fez contrato ilegal, quem tem que pagar pela é ele, não quem está sendo contratado. Prestaram o serviço. Vocês prestaram o serviço. Então, essa história, essa resposta é até estranha. Agora, eu sugiro a vocês, já que foram ao Ministério Público, a Câmara não resolve, procurar o juiz de direito da cidade. É a última instância. O juiz tem prerrogativas para questionar o gestor público sobre isso. Marca uma audiência, leva os contratos, bota e mostra a situação de vocês. É só uma sugestão. Estamos também muito indignados, conforme a fala do professor Rafael, que representou muito bem os nossos anseios, as nossas angústias, a forma como estamos sendo tratados. Não aguentamos mais ouvir, estamos resolvendo.
estamos resolvendo. E não se resolve. Gente, não estamos brincando de ser professores. Somos profissionais, merecemos respeito sim, assim como as outras profissões. Nós somos as pessoas que conduzem da melhor forma o filho de vocês para o saber, para o desenvolver enquanto ser humano. Então, assim, estamos fazendo esse apelo para que o poder público pague os nossos salários, aquilo que nós já trabalhamos, que demos o nosso sangue em sala de aula, todos, a maioria de todos nós, sem falta, cumprindo todas as nossas atividades, mesmo diante das dificuldades que a gente sabe que as escolas estão passando, mas a gente estava lá, assinando ponto, indo para a sala de aula, pedindo recurso a outro professor, como o próprio Rafael falou. Outro dia, Rafael me pediu emprestar, não foi, Rafa, um piloto? Aí eu passei para ele, eu dei, não emprestei, não foi? Então, assim, a gente tem isso também de amparar um ao outro diante desse caos que a educação de Macau está. E estamos aqui na incumbência de pedir aos governantes que se atentem à qualidade profissional de nós professores, que nós precisamos também dos nossos salários para manter as nossas atividades do dia a dia. E isso, precisamos juntar as forças, somar forças para poder a gente conseguir finalizar o final do ano. Eu espero que a gente consiga. Bom, é esse o apelo que eu faço. Obrigada. E só complementando aqui uma situação, agora que eu me lembrei dessa situação. Outra coisa que eu tive que ouvir do secretário da Educação foi simplesmente o seguinte: será dada prioridade a pagar quem está trabalhando. Ora bolas, então quer dizer que o que eu trabalhei não significa nada. Quer dizer que as aulas que eu ministrei não têm importância nenhuma. Então ele vai dar prioridade a quem está trabalhando, ou seja, aqueles que defendem o trabalhar por amor. Mas é um contrassenso, porque vocês trabalharam e não receberam. Mas porque quem está trabalhando por amor, como dizem, é porque defendem a política desse governo. Eu sou totalmente contrário. Então eu acredito que ele não deve priorizar ninguém. Eu acho que eles estão preocupados com priorizar coisas insignificantes. Desculpa a expressão, estão sendo estúpidos em termos de atitude. Priorizam, vão pagar quem está trabalhando, ficam ameaçando. Eles tentam substituir, eles deveriam estar direcionando esforços para tentar resolver a situação, tentar pensar naquela criança que está em formação. A função dele é para organizar a educação. Eles estão desorganizando. E ele não pensar que ele vai voltar para uma sala de aula, se alguém quiser, porque pelo que eu vejo nas ruas, ele criou uma antipatia tão grande que até quem era amigo dele fala numa única língua. Eu vou citar aqui um caso de um professor que acolheu ele na sua casa e ele recompensou ele, com o pé quem na... é ele? Ele quem? Secretário Wagner da Educação. Sim. Deu um pé na bunda. E esse rapaz ficou tão sentido com a situação que ele passou mal. Como muitos têm passado mal. É uma situação irritante, é uma situação vergonhosa. Jamais a gente vai propagar violência. Mas é uma situação que deixa indignado, revolta. Pelo desrespeito. Ele não exerce a função da forma que ele era para exercer. Porque o que irrita também, Irineu, é a questão de ninguém parar, ninguém dar satisfação de chegar, dia tal vai sair dinheiro, vai ser recurso tal, mas não. Ficam jogando no vento, amanhã vem aqui, amanhã sai, mas não tem previsão, ninguém fala nada. Então, você liga para o secretário, recusa, ele se esconde. Como os motoristas dos amarelinhos mesmo falaram, que ele só chega na Secretaria da Educação, na maioria das vezes, de 11 horas, que é quando os motoristas saem para buscar os alunos, que é para não cobrar. Os próprios motoristas me falaram isso. Então, é uma situação extremamente complicada, tomou dimensões que está afetando a vida pessoal nossa, está afetando os alunos, entendeu? Então, é muito vergonhoso. Eu digo para o senhor, seu secretário, tenha vergonha na cara. Tenha vergonha na cara e exerça a sua função. Tenha caráter. Tenha caráter de responder com honestidade aqueles que são da mesma classe que o senhor.
bem mais qualificados, mas são da mesma classe que o senhor, de responder na cara de cada um, de falar a verdade. E eu queria comentar outra coisa que, eu não vou citar o nome, mas um assessor do prefeito, que é muito meu amigo de infância, e eu cheguei para ele e perguntei: meu amigo, o que está acontecendo? O que esse governo tem de tão errado? E ele só me respondeu com a seguinte palavra: Bosco Afonso. Pelo amor de Deus, Bosco Afonso é Um assessor. Tá vendo? Tá aí, Chico. Mas eu, desde o primeiro dia desse governo, que eu digo que qual foi a pior prefeita do Rio Grande do Norte? Micarla. Quem era o braço direito de Micarla? Bosco Afonso. Então cortaram o que é de pior na política do Rio Grande do Norte para trazer para Macau. Então, o resultado não podia ser diferente. E é só A você gente olhar. tá- Desculpa, é só você olhar o currículo dele, por onde ele Claro, passou, claro, deixou destruição. claro. É só você olhar. Não E Macau seria diferente. precisa ser expert em política para saber de uma coisa dessa. Voltando à minha palavra, eu me lembrei de um fato. Nós temos uma colega nossa, que é a Aniele, que ela está grávida e está passando por todo esse processo. Então, assim, é até meio perigoso, né, Aniele? Você está grávida, está passando por toda essa situação de vexame. Uma outra coisa também, tem 6 anos que eu moro em Macau e sempre fui contratada da prefeitura. E reconheço que nunca houve uma problemática tão forte como está sendo agora. Assim, salário era sempre em dia, tivemos problemas na educação, tivemos sim, óbvio que tivemos, mas não com essa proporção. Então, diante disso, estamos muito preocupados, porque se esse ano está desse jeito, imagine o ano seguinte. E nós, macauenses, o que podemos fazer? Lutar para melhorar essa situação. Educação e saúde são prioritários na vida de qualquer pessoa. Então, merece cuidado, merece a gente refletir sobre todos esses pontos que foram colocados aqui. Podemos colocar um pouco a política dentro do bolso e olhar a realidade do povo, os anseios do povo, o que é que o povo está precisando, porque de picuinhas nós não vamos sobreviver. Temos que fazer alguma coisa para mudar esse cenário de forma pacífica, óbvio. É isso que nós, professores, também esperamos. Obrigada. Pessoal, estamos chegando aqui ao nosso horário, começamos atrasado já faz 1 hora, Fredson já apareceu ali do outro lado da porta. E deixamos aqui os microfones da FM 94 para que vocês façam um apelo ao prefeito, para que vocês busquem o apoio dos pais dessas crianças, para que vocês busquem o apoio da comunidade macauense, para que vocês apresentem a sua queixa de uma forma formal, mas com o objetivo simplesmente de resolvê-las. Até porque a professora disse aqui que a professora Aniele, né, está grávida, sem receber salários por mais de 2 meses, 3 meses, né? Quantos meses o senhor? 3 meses. 3 meses, Já foi Aniele. substituída. Já foi substituída. Grávida. Você, Rafael, quantos meses? O meu, 2. Sim, 2. Você, professora Elizabeth? 3. 3. Você, Cleto? 3. E tem professores, Macau, contratados com 4. E tem professores que estão em dias, contratados também. Sabe por quê? Porque são apaniguados do prefeito. Mas esses professores que estão aqui, que têm qualidade, não estou dizendo que o outro não tem. Eu estou falando desses aqui que eu conheço. Tem uma qualidade profissional, está sendo esnobado pelo prefeito, desrespeitado na sua essência educacional, pois eles estão lá todos os dias para tratar bem, lecionar e apresentar o seu conhecimento aos filhos de Macau. Fica os microfones da FM 94 aqui abertos para que vocês façam as considerações finais. Bom, eu queria novamente agradecer o espaço para que a gente pudesse relatar à comunidade tudo que de fato realmente está acontecendo, porque não foi resolvido, ainda está acontecendo, e dizer primeiramente à população de que lutem pelos seus direitos, lutem pelo aquilo que é seu, não aceitem calados, lutem, gritem, porque a voz de vocês, gritada sozinha não tem som, mas a multidão tem força. Então gritem, não aceitem
Não aceitem o que esse governo está fazendo com a gente e não existe em mínima condição de aguentar 4 anos dessa forma. Se continuar 4 anos dessa forma, vai morrer todo mundo de fome, porque os comerciantes reclamam, as pessoas reclamam. Então, a cidade não está feliz, essa que é a expressão. Macau não tem felicidade. É só você olhar nos olhos daqueles que trabalham, daqueles que Tem um pequeno negócio. daqueles que precisam, não tem felicidade. E dizer aos gestores, primeiro, ao senhor Túlio e ao seu secretário Bosco Afonso, tenham dignidade, respeitem aqueles que lhe colocaram aí, respeitem, façam o mínimo. Eu fico com muita raiva quando alguém diz assim, Túlio pagou uma obra, quem paga é a prefeitura. Essa é a habilidade. É a obrigação dele. Ele não pode fazer nada mais com dinheiro público, a não ser usar para o bem público. Então, pague o povo. Se não tem dinheiro, prove que não tem dinheiro, atualize o portal da transparência, faça uma auditoria, pare de promessas, pare de conversa de lorota, pare de texto bonito com foto de Nossa Senhora atrás. Eu digo que eu acho que Deus se envergonha do que esse homem está fazendo. Porque o que ele está fazendo é inadmissível. Não é só comigo não, porque graças a Deus eu ainda tenho outras fontes de renda, mas quem não tem? Aqueles que têm filho, pensem no show daquela criança à noite, que vai, muitos que vão para a escola almoçar às 3 horas da tarde, muitas escolas não têm merenda. Então é só você pensar nisso, seu prefeito. Em vez de você estar viajando toda semana para Natal, você deveria estar no seu gabinete, junto com seus incompetentes secretários, tentando resolver o problema da cidade. Agora não pegar os seus assessores, como tem aí, e fazer texto bonito à população. Texto bonito não enche barriga. As pessoas têm fome, têm suas necessidades. E ao secretário de Educação, eu digo, por favor, entregue seu cargo. Você é incompetente para assumir tal função. Mais alguém? Mais alguém? Professora Elizabeth? Kathleen? Eu gostaria de agradecer também esse momento, né, que foi aberto para nós aqui e pedir para a população que vão atrás dos seus direitos, corram atrás dos seus direitos, porque eles estão aí, mas nós precisamos incitar, né, para que eles venham realmente acontecer, começar a existir de verdade, não só no papel, mas na prática. E também pedir ao seu prefeito, né, Túlio Lemos, que ele coloque a mão na consciência e comece a respeitar as pessoas, porque nós devemos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Então esse é o princípio básico de qualquer coisa, respeito. Pague a todos aqueles, não só os professores, mas também a todos aqueles que já trabalharam e aqueles que ainda irão trabalhar, se é que vocês ainda vão conseguir contratar alguém, né? Obrigada aqui por tudo. Professora Elizabeth? Não? Então, a gente agradece a participação dos professores contratados, pede carinhosamente, respeitosamente ao prefeito que ele procure viabilizar a situação desses professores, porque os professores de Macau, não só os de Macau, os professores merecem respeito por toda a sua história de luta, de conquista, de passar 4, 6, 8, alguns 11 anos com o professor Rafael, se especializando para que os filhos de Macau tenham uma educação de qualidade. Muito obrigado.